Olá, bem-vindos. Meu nome é Renan de Oliveira, sou analista de mercado da agência comercial Cotra São Paulo, Consulado Geral da Coreia do Sul. É um prazer ter você conosco. Nós preparamos um material gráfico acerca da demanda e do desenvolvimento da indústria química sul-coreana. Nós gostaríamos de compartilhar esse material com você para que possa aumentar as oportunidades dentro do setor químico e a interação entre os países da Coreia do Sul e o Brasil. Antes de dar sequência à apresentação do relatório de desempenho, eu gostaria de apresentar para quem não nos conhece a Cotra São Paulo e como ela está inserida dentro do Brasil. A Cotra existe no Brasil há mais de 50 anos, mas é uma empresa de longa data. Ela é ministrada e pertence ao grupo do Ministério da Indústria e Comércio da Coreia do Sul. Estamos em diversas localidades do mundo e sempre fomentando negócios entre a Coreia do Sul e o país de destino. A Cotra hoje está em 84 países, com mais de 120 escritórios espalhados pelo mundo. Nosso trabalho é o mesmo objetivo em todos os escritórios de auxiliar a indústria coreana a atingir o mercado estrangeiro, sempre proporcionando auxílio nas questões de vendas, exportações, transferências de tecnologia e investimentos. A Cotra está inserida em todos esses processos. A Cotra possui 4 grandes pilares de serviços. O primeiro é a pesquisa de fornecedores. Nós atuamos com uma rede de contatos muito grande. Dentro do nosso sistema temos mais de 1.800 contatos de empresas para disponibilizar para o portfólio das empresas brasileiras. O segundo pilar da Cotra São Paulo é a questão de intermediação de negócios. Nós auxiliamos as empresas a fazerem feiras de eventos, negócios, feiras inclusive na Coreia do Sul e viagens para fora do país. Também trabalhamos com as questões de suporte ao governo e aos processos governamentais, como licitações, energia, infraestrutura e todo tipo de processo interno do país. Aonde houver a necessidade de trabalhar sobre a comunicação do mercado, nós auxiliamos em todo o processo. Esse trabalho foi desenvolvido junto com a Korea Petrochemical Industry Association, a KPIA. É uma instituição na Coreia muito parecida com a Biquim aqui no Brasil e tem o trabalho de acompanhar todo o processo de desempenho da indústria química sul-coreana. Foi graças ao compartilhamento desse relatório que conseguimos construir esse relatório de desempenho da indústria para que pudéssemos compartilhar com as empresas e o setor brasileiro. A concepção desse trabalho foi feita através da diretoria da Cotra São Paulo, a senhorita Juen Shu, juntamente com a consultoria química Moonstone, o diretor, senhor Cristiano Albanês. Eu gostaria de agora convidar o Sr. Cristiano Albanês para fazer uma breve introdução sobre o seu trabalho e a nossa parceria no desenvolvimento desse relatório. Cristiano, seja muito bem-vindo. Olá, show! Olá, Renan. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apoiá-los na construção do relatório de desempenho, que certamente será um potencializador de novas oportunidades de negócios para a Coreia no Brasil. Eu sou Cristiano, tenho mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de produtos e avaliações de negócios no ramo químico e petroquímico, e a Moonstone é uma consultoria de gestão com expertise nos segmentos, em análise de mercado, no desenvolvimento de novos produtos químicos e petroquímicos, no planejamento e consultoria regulatória para o atendimento das normas sanitárias brasileiras, tanto da Anvisa quanto do Ministério da Agricultura. Perfeito. Cris, agradecemos sua participação, muito obrigado. Dando sequência à nossa apresentação do relatório, eu gostaria de explicar para vocês como será dividido essa apresentação. Nós separamos 4 grandes tópicos para que vocês pudessem entender um pouco como foi construído esse trabalho. Falaremos um pouco sobre a introdução da indústria química coreana, a sua participação no mercado global e as principais empresas sul-coreanas que estão inseridas dentro desse cenário. Em sequência, falaremos um pouco sobre o comportamento de mercado, a competitividade que está inserida entre os principais mercados da Coreia do Sul e um pouco sobre o complexo petroquímico que tem o país. Em sequência, falaremos um pouco sobre a tendência de oferta e demanda. Acredito que é o principal motivo por esse relatório ter sido criado. Nós falaremos um pouco sobre a expectativa, a tendência, o futuro com relação ao desenvolvimento da indústria química e a capacidade de algumas empresas na questão produtiva. E, por fim, finalizaremos a respeito dos incentivos políticos e governamentais que estão inseridos dentro do setor.
vamos falar um pouquinho sobre a introdução da indústria química sul-coreana. Diferente do Brasil, a indústria química sul-coreana tem se desenvolvido muito nas questões tecnológicas. Eles têm trabalhado ao longo dos anos para aumentar o valor agregado de suas produções. Assim como no Brasil, a indústria química é um dos principais pilares da economia. E a Coreia ela entende que quanto mais ela conseguir aprimorar a produção de seus materiais, mais ela consegue aumentar o valor da indústria no mercado. Hoje a Coreia compete com outros grandes mercados, como a China, Japão, Índia e outros países. A sua visão é sempre voltada para aumentar o valor dos seus produtos para conseguir ganhar destaque dentro desse mercado extremamente competitivo. Para efeito desse relatório, nós selecionamos alguns grupos de produtos que podem ser interessantes para o Brasil, como resinas sintéticas, fibras sintéticas, borracha, outros produtos químicos e óleos básicos. Dessa forma, as informações serão um pouco mais proveitosas para o mercado brasileiro, para que possamos avaliar com mais detalhe as oportunidades. Falando um pouquinho sobre a participação da Coreia do Sul no mercado global. A Coreia ela tem se aprimorado em todas as suas estruturas econômicas e o setor químico é uma dessas. O desenvolvimento desse setor iniciou com o primeiro plano de desenvolvimento da Coreia, que foi em 1960. Praticamente 5 anos logo em seguida, a Coreia do Sul conseguiu identificar a sua necessidade de exportação de produtos para o mercado. 60 anos após isso, hoje é possível identificar o resultado desse plano inicial e o quão a Coreia do Sul se destacou no mercado. Hoje, a indústria química coreana pertence a um grupo das 10 maiores indústrias mundiais de produtos químicos. Ela está apenas atrás da China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e logo em seguida Coreia do Sul. O Brasil está na 6ª posição hoje como um dos maiores produtores de produtos químicos. Se observarmos os gráficos, podemos avaliar que em apenas 30 anos a Coreia do Sul conseguiu mais do que dobrar o resultado da sua produção química, passando de 2% para 4% de presença no mercado global. Em questões de números, a Coreia do Sul representa mais de 158 bilhões de dólares. É um valor bem expressivo, estando apenas atrás da Alemanha com 190 bilhões de dólares na sua produção química. O Brasil se enquadra em 6º lugar com 99 bilhões de dólares. Se aprofundando um pouco mais a respeito da participação do mercado, a Coreia hoje exporta aproximadamente 50% do que produz. Se avaliarmos em detalhes essa balança comercial, a gente pode dizer que dentre os principais pilares de produção da Coreia, que são os semicondutores, peças automotivas, maquinário em geral, petroquímica e aço, a petroquímica representa ali praticamente 356 bilhões de dólares em exportações. Isso é um número bastante expressivo. A Coreia ela entende a necessidade de exportar produtos para o mercado e para o mundo como um processo de sobrevivência da sua economia. Se nós elencarmos por segmento quais produtos químicos e grupos de produtos têm relevância nesse processo de exportação, nós citaríamos como a química orgânica sendo um dos maiores desses segmentos, seguindo por resinas sintéticas e compostos orgânicos básicos, seguidos também por subsegmento de cosméticos, químicos inorgânicos, tintas, corantes e pigmentos e também borrachas sintéticas e adesivos. Todo esse grupo pertence a mais de 468 fabricantes, inclusos 1.300 intermediários como traders, distribuidores e agentes. Uma curiosidade a respeito do setor de cosméticos é o quanto a economia e o quanto a sociedade coreana ela é integrada nas questões de desenvolvimento. O setor de cosmético tem crescido muito justamente por conta do soft power ou Korean Wave, que a gente acompanha constantemente sobre a cultura coreana sendo inserida em outros países. Sobre as principais empresas pertencentes à Coreia do Sul, hoje a Coreia possui diversas empresas no mercado estrangeiro. 4 delas, inclusive, estão elencadas no ranking das 50 maiores empresas químicas do mundo. São elas a LG Chemical, Lotte Chemical, a SK Innovation e a Hanwha Chemicals. Essas empresas elas têm um desenvolvimento
muito coordenado junto com o governo da Coreia do Sul. Apesar de elas serem empresas independentes, cada uma dessas empresas possui um desenvolvimento particular. Por exemplo, a LG Chemical hoje, em parceria com a Samsung, é uma das empresas maiores na produção de baterias recarregáveis, enquanto que a SK Innovation possui a maior participação na produção de memória RAM do mercado. Todas elas possuem a sua independência no mercado econômico, mas acompanhadas através do governo para que consigam ampliar o seu mercado fora do país. Se olharmos para dentro da Coreia, nós encontramos grandes nomes já conhecidos inclusive no mercado. No ranking das 10 maiores empresas químicas, nós temos a LG Chemical em primeiro lugar, seguindo pela Lotte Chemical, SK Chemical, a Hanwha, GS Caltex, a Incheon, a Kunho, Hanwha novamente, porém agora com a Hanwha Solutions, S-Oil e a Hyundai Chemical. Essas são as 10 principais empresas do setor. Dentre essas empresas, é interessante citar alguns exemplos como a Lotte Chemical, que tem se desenvolvido cada vez mais em questões de veículos elétricos. Recentemente, ela formou uma parceria com a empresa Air Liquide, francesa, uma grande produtora de gases, para a criação de um centro de transporte de hidrogênio e alta pressão. Tem sido investido muito valor em cima disso, hoje chegando na casa dos 185 milhões para a criação de uma nova planta de produção de carbonato de etileno e carbonato de dimetila. Outro grande exemplo que nós temos é a Hanwha Total. Essa empresa ela tem se desenvolvido constantemente com assuntos ecológicos e sustentáveis. É uma empresa que também tem voltado o investimento para startups para conseguir cada vez mais uma penetração no eco-friendly market. A Hanwha conseguiu parceria junto com a Rex Silicon, para grande produtora de polissilício, para que consigam atender a uma demanda crescente dos Estados Unidos. Dando sequência, vamos conversar um pouquinho sobre a competitividade da Coreia do Sul. Nós falaremos de alguns principais mercados na qual ela se destaca. No nosso relatório, você poderá ter o acompanhamento completo dessas informações, mas para efeito dessa apresentação, nós selecionamos 4 principais mercados para vocês conhecerem um pouco mais sobre a competência da Coreia. Falando um pouco sobre o mercado de plásticos e filmes, esse é um dos principais mercados que a Coreia tem se destacado recentemente. Ele é um mercado totalmente voltado para a parte de tecnologia e hoje a Coreia tem se desenvolvido muito nas questões de telas planas, principalmente para celulares e computadores, e também filmes de difusão, a qual são utilizados para iluminação e outros tipos de aplicação. O foco desse mercado tem sido a sinergia entre a indústria e a tecnologia, principalmente para conseguirem alcançar a produção de produtos mais funcionais e ecológicos. Por conta disso, a Coreia do Sul tem sempre trabalhado em conjunto com universidades, instituições, para ampliar esse mercado. Um fato curioso a respeito das tendências é que 55% das patentes apresentadas pela Coreia do Sul são referentes às empresas locais, às empresas nacionais da Coreia. Isso mostra a preocupação do mercado em se desenvolver tecnologicamente com relação às questões de plásticos e filmes. Citando as principais empresas desse mercado, nós temos a SKC, a Colon, a Hanwha, Samsung e LG Chemical. São empresas bem famosas, inclusive para o setor brasileiro, elas estão inseridas em diversos mercados estrangeiros. Falando um pouquinho sobre o mercado têxtil da Coreia do Sul, esse é um mercado bem característico, principalmente porque a Coreia do Sul já tem anos de experiência na produção, distribuição e exportação de tecidos para o mundo. A Coreia do Sul é um país bem estratégico quando a gente fala com relação a tecidos, principalmente por ela estar nas principais rotas da Ásia e do Oriente Médio para a distribuição de materiais. Com isso, a Coreia ganhou um know-how muito grande com relação ao mercado de têxtil. Hoje, focando com relação a assuntos tecnológicos, a Coreia tem buscado soluções com relação a fibras inteligentes e todo tipo de material que possa ser integrado nas novas tecnologias. Curiosidade acerca desse mercado, a indústria têxtil da Coreia do Sul está sempre acompanhando o desenvolvimento universitário e dos institutos de pesquisa para aprimorar o material utilizado dentro dos seus tecidos produzidos. As principais empresas desse setor têm sido a Hyosung, Shinhan e a Colon Industry. Essas empresas são bem conhecidas no mercado estrangeiro, apesar de algumas delas não estarem inseridas no Brasil. Falando um pouquinho sobre o mercado de adesivos, que também
conversa um pouco com o mercado de adesivos brasileiros. A Coreia do Sul tem cada vez mais investindo mais valor agregado dentro desse mercado, principalmente pela possibilidade de integração que o mercado têxtil tem com o setor de construção civil. Hoje, a Coreia do Sul trabalha com mais de 250 empresas de médio a pequeno porte que trabalham em sua produção para o setor de construção civil. Com relação às tendências, a Coreia do Sul tem caminhado constantemente para aprimorar os adesivos voltados para a parte de tecnologia também. Os adesivos, como adesivos ópticos ou resinas ópticas transparentes, têm sido um dos pontos principais que a Coreia do Sul tem se desenvolvido. O propósito da Coreia do Sul é aprimorar o mercado de adesivos para conseguir ganhar dentro de produtos de especialidades. Com relação a 600 mil toneladas produzidas de adesivos, a Coreia do Sul consegue dividir sua produção em 3 grupos. 33% é adesivos à base de formaldeído, mais ou menos 34% referente a soluções em água e o restante para adesivos específicos como reativos, fusões a quentes e outros solventes. As principais empresas desse setor têm sido a Wukong, Unitec e a Shinseng. Por fim, gostaria de falar um pouco sobre o mercado de plásticos de engenharia. Esse é um dos principais mercados hoje do setor químico que a Coreia tem investido, principalmente pela sinergia, e a entrosação que esse mercado tem com o setor automobilístico. A demanda por fibras de carbono e produtos mais leves tem levado o mercado para novas tecnologias e a Coreia tem investido muito tempo a respeito disso. Uma curiosidade sobre o setor é que ele praticamente é independente. Todas as questões de patentes e desenvolvimentos de pesquisas acontecem dentro das grandes empresas. Por exemplo, o maior número de patentes registrados hoje dentro do mercado de plásticos de engenharia tem vindo da Hyundai Motors. Quando você tem alguma negociação dentro dessas empresas, provavelmente você tem um corpo de pesquisa muito bem desenvolvido. A iniciativa privada ela é muito mais forte do que muitas vezes a questão da universidade e do instituto, apesar dos dois trabalharem em colaboração. Dentro desse setor, algumas empresas são bastante conhecidas, inclusive no Brasil. As principais são a Samyang, a Column Plastic, a Lotto Chemical e a HDC, que é a Hyundai Engineered Plastics. Falando um pouquinho sobre o complexo petroquímico da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, como citado anteriormente, ela é muito bem posicionada. Ela é conhecida, inclusive na Ásia, como um portal de comércio, principalmente por estar entre a China, o Japão e outros grandes gigantes do mercado. A estrutura e a rota marítima para qualquer aquisição de produto é muito vantajosa para a Coreia do Sul e é benéfica para todos os outros países também. Hoje, o desenvolvimento do complexo petroquímico da Coreia do Sul ele está concentrado na capital de Seul e nas suas proximidades. Todos os complexos petroquímicos da Coreia do Sul estão localizados na região costeira do país. Ela possui hoje 3 principais polos, sendo o primeiro em Busan, o segundo em Yeosu e o terceiro em Daesan, na província de Daejeon. Outros clusters químicos estão em desenvolvimento na Coreia do Sul, como, por exemplo, os que estão localizados em Seul, Gyeongdo, Incheon e Chuncheon-do. Falando um pouquinho sobre a tendência de ofertas e demanda da indústria química coreana. Esse é o principal ponto do nosso trabalho, foi através dele que nós desenvolvemos todo o relatório da indústria química. Para quem tiver a oportunidade, poderá acessar o guidebook que foi preparado, nós poderemos compartilhar com todos do setor, para que você possa ter acesso a todas as informações necessárias. Nós selecionamos alguns produtos específicos para que você pudesse entender um pouco sobre o comportamento do mercado. Através dos gráficos e da planilha, você pode observar 4 grupos principais de desenvolvimento do setor, desde 2014 até a evolução em 2020. Nós temos o etileno, resinas sintéticas, matéria-prima e também os componentes para fibras sintéticas e borracha. O principal deles tem sido hoje o etileno e para o Brasil eu acredito que a relação com as resinas sintéticas tem sido o mais interessante para desenvolvimento. A questão do etileno, hoje, que é o principal nome do mercado tem sido a Hanwha Total, tem tido grandes investimentos e o crescimento desse mercado é esperado a partir do ano de 2022. A Hanwha tem investido mais de 450 milhões de dólares para conseguir o lançamento de novas plantas e novos complexos
para a produção desse material e outros produtos dentro da cadeia química. Sobre resinas sintéticas, a principal empresa que nós sempre citamos é a LG Chem. Essa empresa ela tem trabalhado muito em parceria, como nós comentamos, com a indústria automobilística, principalmente pelas propriedades que as resinas conseguem conferir ao resultado desejado do mercado. A demanda também é de crescimento e o Brasil pode se beneficiar muito dessa relação com a LG Chem e outras empresas que trabalham nesse setor. Por fim, que a gente gostaria de falar também é um pouco sobre as questões de borracha. A Coreia hoje ela não é o principal player com relação às borrachas naturais, mas em relação às borrachas sintéticas ela tem uma boa representatividade. A principal empresa dentro desse setor seria a Kunro Petrochemical. O próprio mercado, através de pesquisas, tem demonstrado um crescimento constante. A grande empresa Fortune Business Insights, que é uma empresa globalmente reconhecida por pesquisas, tem citado uma possibilidade de crescimento em mais de 20% da indústria de borracha. A Coreia tem acompanhado essa evolução e tem investido seus esforços dentro desse mercado. Falando um pouquinho sobre a tendência da oferta, nós separamos alguns produtos para que você pudesse avaliar com mais atenção tanto a questão da produção e a sua demanda doméstica. Lembrando que a Coreia do Sul tem uma grande oportunidade nas exportações dos seus produtos. Hoje nós selecionamos, por exemplo, o benzeno, como do grupo de óleo básico, com possibilidade de negócio ao Brasil, LDPE, HDPE, polipropilenos, EPS e PVC. Através dessa tabela, você poderá avaliar a capacidade de produção total que hoje a Coreia tem nos últimos 3 anos. A Coreia do Sul também tem oportunidade em outros produtos, como fenol, acetona, TDI como isocianato, um dos produtos a qual a gente sempre apoia para fazer negócios com as empresas brasileiras. Sobre as questões de expansões produtivas, esse relatório conseguiu trazer informações muito importantes sobre a perspectiva das empresas sul-coreanas e seus polos produtivos quanto aos próximos anos e os lançamentos de novas plantas. Essas informações você pode ter completa em todo o nosso relatório de desempenho da indústria, a qual você pode adquirir conosco. Complementando nossa análise a respeito da tendência e demanda do mercado, eu gostaria de chamar novamente o Sr. Cristiano Albanês para apresentar seu ponto de vista sobre o desempenho do mercado coreano. Cristiano, com você. Renan, como destacamos no relatório, algumas famílias reservam excelentes oportunidades para as empresas coreanas. O Brasil importa, historicamente, 30% do seu consumo aparente de resinas termoplásticas. Nesse contexto, vale destacar as resinas de polipropileno e PVC, que seguirão em 2022 com uma intensa demanda e uma tendência de baixa disponibilidade no mercado doméstico. Ou seja, as empresas brasileiras precisarão buscar cada vez mais as resinas no exterior. Com o iminente avanço da variante Ômicron, as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus continuarão em pauta no ano que vem. Ambos os produtos, PP e PVC, continuarão com um papel bastante relevante e como uma medida para evitar esse desabastecimento no mercado local, o governo brasileiro manteve até dezembro de 2022 as tarifas de importação reduzidas. Associado a esse momento, todo o avanço da tendência de home office trouxe e continuará trazendo uma necessidade de readequação dos espaços. Por isso, o setor moveleiro de colchões está bastante otimista, o que significará um horizonte de oportunidades para todas as matérias-primas do mercado de poliuretanos e espumas, incluindo TDI, poliol, cloreto de metileno, entre outros produtos, né? Então, tudo isso contribui para um cenário bastante promissor para os produtos químicos coreanos. Perfeito, ótima análise, Cristiano. Muito obrigado pela sua participação. Citando as principais empresas do setor químico que já têm entrosação, que já têm negócios com o Brasil, a gente selecionou 3 das principais para vocês conseguirem acompanhar essa evolução. A Kunro é uma delas, a Lotte Chemical e a Hyundai Chemical. A Kunro já está bem estabelecida, hoje ela já tem uma linha de produção muito bem conhecida no Brasil. Alguns produtos que chegam até nós é o MDI, o EPDM, as resinas epóxi, o fenol e a acetona. Esses produtos terão essa expansão a partir dos anos de 2021, 2022 e 2024. Já as empresas Lotte Chemical e Hyundai Chemical, elas terão um novo start de uma nova planta. A Lotte está investindo mais de 680 milhões em uma planta de fracionamento C4,
que terá início no primeiro semestre de 2022. Já a Lotte Chemical tem investido mais de 680 milhões de dólares em uma nova planta de produção de C4. A perspectiva de lançamento dela será no primeiro semestre de 2022. Já a Hyundai Chemical tem adquirido a tecnologia Unipol através da empresa Univation American. Ela iniciará a sua produção através do complexo de Daesan, juntamente com as empresas Hyundai Oil Bank e a Lotte Chemical. Apresentando um pouquinho sobre as questões de exportação, eu gostaria de citar os principais produtos que hoje o Brasil tem de relação com a Coreia do Sul. Em uma sequência, os principais produtos seriam a resina sintética, os componentes de óleo básico, as matérias intermediárias, materiais sintéticos e borrachas sintéticas. Novamente, como eu citei, cosméticos, químicos inorgânicos, tintas, corantes e pigmentos, além de químicos para a eletroeletrônica, é o segundo grupo hoje de produtos exportados para o Brasil. Com relação às exportações químicas, através desse relatório você poderá avaliar todo o tamanho de mercado e também o seu valor agregado. Você pode ver através desse quadro que nós temos os valores de resina, matéria-prima intermediária, óleo básico, borracha sintética, fibras sintéticas e os outros produtos. Novamente, seguindo com as análises em cima de exportações, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Cristiano Albanês para nos passar uma análise sobre o seu ponto de vista do mercado. Cristiano, muito obrigado. Pode falar um pouco mais? Renan, como bastante explorado no relatório, a indústria química brasileira é a líder na América Latina, é a maior do hemisfério sul e a sexta colocada no ranking mundial das indústrias químicas. Desde 1991, a balança comercial de produtos químicos é deficitária, isto é, o Brasil importa uma quantidade maior de produtos químicos do que exporta. Hoje, essas importações já representam quase 50% da demanda interna de produtos químicos e não há, num curto prazo, perspectivas para alteração desse cenário. Isto é, o Brasil ele continuará com uma indústria química, em termos de faturamento e posicionamento global, bastante relevante, cujo perfil é uma indústria com alta presença de produtos importados. Com a recuperação econômica, as importações continuarão avançando mês após mês, recorde atrás de recorde, pois a indústria química abastece toda a cadeia produtiva e muitas oportunidades para a Coreia surgirão. A Coreia do Sul tem uma indústria química de ponta, diversificada e de alta produtividade, e ela poderá se aproveitar de todas essas oportunidades que continuarão surgindo em nosso mercado. Perfeito. Cris, muito obrigado pela sua participação. Para encerrar, a gente gostaria de comentar um pouquinho sobre os incentivos do governo em cima do setor químico e as suas políticas voltadas para o setor industrial. A Coreia do Sul tem trabalhado constantemente para aumentar o seu ramo, sua rede de conexões com outros países. Eles entendem que a necessidade de alianças comerciais é muito proveitoso para o país e aumenta a possibilidade do seu produto estar inserido em outras indústrias. O governo da Coreia do Sul tem se desenvolvido desde 2003 em ampliar a sua rede de conexões com outros países. No Brasil, essa relação tem seguido já há 4 anos, onde a Coreia do Sul tem tentado diminuir as questões de taxas, aumentar os investimentos e incentivos para o mercado. O governo da Coreia tem visado principalmente as questões de infraestrutura e participação. Ele entende que é necessário um acordo comercial, principalmente para a redução de taxas e tarifas entre os mercados. Com isso, o produto sul-coreano conseguiria chegar mais rápido até o Brasil. A Cotra São Paulo apoia a Embaixada da Coreia do Sul, inclusive nessas relações. Anualmente, nós elaboramos um fórum de cooperação entre o governo da Coreia do Sul e o governo brasileiro em busca de um acordo comercial, um acordo de livre comércio. O foco dessas interações tem sido o apoio na ampliação da tecnologia para o Brasil em relação à Coreia do Sul e à indústria 4.0. O governo da Coreia do Sul, juntamente com o do Brasil, elabora o Fórum de Cooperação entre as indústrias da Coreia com o Brasil. A Cotra auxilia essa participação juntamente com a Embaixada da Coreia do Sul. Anualmente, nós preparamos esse fórum de cooperação entre os países e convidamos alguns empresários para participar. Por fim, gostaria de agradecer toda a participação da consultoria Moonstone, o seu diretor Cristiano Albanês, por colaborar conosco da Cotra São Paulo na criação desse relatório de desempenho da indústria. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado pela parceria.
Show e Renan, eu só tenho a agradecê-los pela oportunidade de ter feito parte desse trabalho. Como eu já comentei, eu estou seguro de que o relatório ele pode ser um potencializador de negócios para a Coreia. O Brasil tem grandes perspectivas de crescimento no futuro e essa perspectiva de crescimento trará uma necessidade cada vez maior de produtos químicos. Ao longo do relatório, nós identificamos diversos setores industriais que estão passando por mudanças profundas, principalmente motivadas por pressões envolvendo sustentabilidade e tecnologia. Então, há oportunidades em tratamento de água, em embalagens, em áreas envolvendo mobilidade, agronegócio, produtos para cuidado e higiene pessoal. E a Coreia do Sul, com a sua indústria moderna, de ponta e de alta produtividade, tem tudo para se aproveitar desse momento brasileiro. E essa interface será benéfica para os dois países. Perfeito. Muito obrigado, Cristiano. A todos agradecemos a participação no nosso evento e a colaboração na elaboração desse relatório de desempenho da indústria química coreana. Fiquem à vontade para buscar o nosso contato e, se precisar de mais informações, estamos à disposição.